A história se desenrola em Arcádia, uma cidade envolta em sombras, corrompida até o âmago pela hipocrisia, promiscuidade e a ganância desenfreada. Governada por líderes inescrupulosos e forças malignas, Arcádia mantém sua população em uma espiral sem fim de caos e sofrimento. É nesse cenário sombrio que surge Eliam, um homem simples que carrega consigo a esperança de redenção e uma mensagem de justiça. Ele encarna o arquétipo do Salvador, comparável a uma figura crística. Capítulo 1. O surgimento do Salvador. Arcádia está em ruínas. Ruas imundas, prédios decadentes e seus habitantes vivem mergulhados na miséria. A cidade é governada pelos eleitos, um grupo de líderes corruptos que mantém o poder através do medo e da opressão. Eliam chega sem fazer alarde. Não carrega riquezas nem armas, mas sua fé inabalável na bondade humana é sua verdadeira força. Ele caminha entre as pessoas oferecendo palavras de conforto. Nos olhos de cada cidadão, ele vê a dor e o sofrimento que o impelem a agir. Não há mais esperança. Os eleitos controlam tudo. Quem ousa se levantar, desaparece. É isso mesmo. O caos é a única lei que restou. Nossa cidade está condenada. Arcádia não está condenada. Ainda há salvação. Vocês têm o poder de mudar tudo, mas é preciso acreditar. Quem é você para falar disso? Não conhece este lugar. Não vê o que fizeram conosco? O poder está nas mãos dos eleitos, e eles nunca vão abrir mão. Os eleitos controlam porque vocês acreditam que eles são invencíveis. Mas o verdadeiro poder não nasce do medo ou da opressão. O poder real vem de dentro, da vontade de fazer o bem e da força de lutar por justiça. Falar é fácil, forasteiro. Nós não temos armas, nem aliados. Como espera que lutemos contra um sistema tão corrompido? Não trago armas, porque não são necessárias. A verdadeira mudança não começa com violência, mas com fé e determinação. O medo só tem poder se vocês permitirem que ele os controle. Fé não enche barrigas nem paga dívidas, e palavras não derrubam tiranos. É verdade, palavras sozinhas não são suficientes. Mas a verdadeira fé é o que move as montanhas da injustiça. Sei que estão cansados, que já sofreram demais, mas a mudança começa com um passo. Acreditar que vocês merecem mais do que receberam. E o que você sugere? Que nos rebelemos? Que corramos para a morte? Eu sugiro que despertem, que percebam que a verdadeira força de Arcádia está no seu povo, não nos seus governantes. Os eleitos temem isso mais do que qualquer outra coisa. Eles mantêm o poder porque sabem que se vocês se unirem, eles não poderão resistir. Mas como podemos fazer isso? Já perdemos a esperança. A esperança não está perdida. Ela vive em cada um de vocês, esperando ser despertada. Vocês não precisam de riquezas ou armas, só precisam de coragem para acreditar que Arcádia pode renascer. O grupo de cidadãos se olha, ainda incerto. Mas as palavras de Eliam plantam uma nova semente de esperança em seus corações. Eles começam a se dispersar, com o espírito renovado, enquanto Eliam continua a caminhar pela cidade, seu semblante sereno, observando a mudança lenta, mas inevitável que começa a brotar. Capítulo 2. O chamado à ação. Eliam começa a atrair seguidores, pessoas que enxergam nele uma luz em meio à escuridão. Ele não promete riquezas ou poder, mas oferece a libertação espiritual e a reconstrução de Arcádia, fundamentadas na verdade, justiça e amor. No entanto, sua mensagem de redenção não agrada a todos. Os eleitos, percebendo a crescente popularidade de Eliam, começam a vê-lo como uma ameaça. Eles governam Arcádia através do medo e do controle, promovendo a promiscuidade e a corrupção para manter o povo submisso. As palavras de Eliam sobre integridade, sacrifício e união representam um ataque direto ao poder deles. Em uma sala escura repleta de luxo e opulência, que contrasta com o caos das ruas, os eleitos estão reunidos. Eles bebem vinho enquanto discutem os últimos acontecimentos, com a expressão de preocupação crescendo à medida que mencionam Eliam. Esse homem, Eliam, está se tornando um problema. Pessoas de toda a Arcádia estão se juntando a ele. O que ele oferece? Nada além de palavras vazias e ilusões. Ele não promete riquezas nem poder, mas ironicamente, isso é o que está atraindo o povo. Eles estão acreditando nas suas palavras de verdade e justiça. Justiça? Tolice. O povo sempre precisou de medo para ser controlado. Damos a eles prazeres e os mantemos no caos. Eliam está vendendo uma mentira e eles estão comprando. Eliam é perigoso. Ele está plantando algo mais forte que armas, ideias. Ideias de liberdade e integridade. Se elas crescerem, nos destruirão. Ele fala de união, e o povo responde:
Há murmúrios de revolta. Se ele continuar a crescer, o que faremos? Governamos pelo medo, mantendo Arcádia mergulhada na promiscuidade e corrupção para controlar o povo. Elian está rompendo esse ciclo, dando-lhes esperança. Esperança, a arma mais perigosa. Se o povo acreditar que pode viver sem nós, nosso império cairá. Precisamos cortar essa esperança pela raiz. Ele encarna Ele o é só um arquétipo homem. do Salvador. No fim, palavras não derrubam tiranos. Não subestime o poder de um ideal. Se ele continuar, pode transformar a cidade contra nós. Precisamos desacreditá-lo, não eliminá-lo. Se o matarmos, ele se torna um mártir. Podemos usar mentiras, plantar boatos. Se o povo acreditar que ele é tão corrupto quanto nós, vão rejeitá-lo. Exato. A verdade é poderosa, mas uma mentira bem contada é ainda mais. Vamos corromper sua imagem e Arcádia continuará nossa. Esse Salvador logo verá que suas palavras não têm peso contra nosso controle. Vamos mostrar o verdadeiro Elian. Que assim seja. Arcádia é nossa e continuará a ser. Elian logo entenderá que os eleitos ser derrubados facilmente. Os eleitos brindam, confiantes em seu plano para desacreditar Eliam e manter seu controle sobre Arcádia. Capítulo 3. O confronto com o mal. Os eleitos tentam desacreditar Eliam, espalhando mentiras sobre suas intenções, acusando-o de ser um falso profeta, alguém que busca manipular o povo para benefício próprio. No entanto, quanto mais eles tentam destruí-lo, mais sua mensagem se fortalece. Eliam continua a pregar pelas ruas, curando as feridas das almas dos cidadãos e enfrentando a corrupção de Arcádia com coragem. Em uma noite decisiva, Eliam se encontra cara a cara com um dos generais dos eleitos, Kratos, um homem cruel que governa com punho de ferro. O confronto acontece no centro da cidade, à vista de todos. Eliam e o general Kratos se encaram no meio da praça. Ao redor, uma multidão curiosa e apreensiva observa o desenrolar da cena. Não deixem que o medo os domine. O verdadeiro poder de Arcádia está em vocês, no amor que compartilham, na justiça que buscam. A escuridão só governa porque vocês permitiram, mas a luz sempre encontrará um caminho. Então esse é o famoso Elian, o homem que se acha capaz de derrubar os eleitos com palavras vazias. Você é apenas mais um fanático tentando manipular o povo com promessas que nunca cumprirá. Não busco poder, nem a manipulação. Falo a verdade. Uma verdade que você e seus senhores tentam desesperadamente suprimir. A verdade? Ou sua versão distorcida da verdade? Você se esconde atrás de belas palavras, Eliam, mas nós sabemos quem você realmente é. Um falso profeta, um manipulador. Você finge querer libertar o povo, mas sua verdadeira ambição é tomar Arcádia para si, não é? Não busco riquezas nem poder. Quero apenas a liberdade e a justiça que este povo merece. Vocês mantêm Arcádia nas sombras para controlar, mas o controle é frágil. Kratos. O amor e a verdade não podem ser aprisionados para sempre. Amor e verdade? Você é patético, Eliam. Este povo não precisa de amor, eles precisam de ordem, precisam de uma liderança forte, da mão firme dos eleitos. E nós vamos continuar a dar-lhes isso. A força que você usa é baseada no medo, e o medo só prevalece até que o povo perceba sua verdadeira força. Quando se levantarem, serão mais poderosos do que qualquer tirano. Você governa com punhos de ferro, mas não pode quebrar a vontade de um povo desperto para sempre. Você fala como se fosse invencível. Mas não se engane, Eliam. Posso acabar com você aqui e agora na frente de todos. E esses tolos que te seguem verão o que acontece com quem desafia os eleitos. Pode acabar comigo, Kratos, mas não pode destruir o que eu represento. Meu corpo é apenas carne, mas a mensagem que trago é eterna. Ela viverá nos corações do povo de Arcádia, mesmo quando eu não estiver mais aqui. Quanto mais vocês tentarem sufocar a verdade, mais ela se fortalecerá. Mentiroso, você está enganando todos aqui, fazendo-nos acreditar que é um salvador, quando na verdade quer mergulhar Arcádia no caos. O caos que Kratos teme não vem de mim, mas dos próprios eleitos. Eles são os criadores do caos e da corrupção, e agora usam o medo para manter o controle.
Mas vocês têm o poder de dizer não. Vocês têm o poder de se libertar. Eles governam porque acreditam que vocês não podem ser livres. A multidão começa a murmurar, inquieta, claramente tocada pelas palavras de Eliam. O general Kratos percebe que está perdendo o controle da situação. Prendam-no. Mostrem a esses tolos o que acontece com quem ousa desafiar a ordem de Arcádia. Os soldados avançam em direção a Eliam. Mas a multidão, movida por uma nova coragem, se posiciona entre ele e os soldados, formando uma barreira. Kratos hesita, ciente de que um confronto direto com o povo poderia desencadear uma revolta. Eliam está certo. Não precisamos mais viver com medo. Chega de corrupção. Chega de opressão. Nós somos Arcádia. O general Kratos, visivelmente furioso, percebe que perdeu o controle. Vocês são todos tolos. Arcádia vai ruir sem nossa liderança. Vocês não sabem o que estão fazendo. Não, Kratos. Arcádia já está caindo, porque vocês afundaram nas trevas. O povo está despertando, e nada pode impedir o nascer de uma nova era de verdade e justiça. Kratos, sem alternativa, recua com os soldados, deixando claro que o conflito está longe de acabar. Isso ainda não acabou, Eliam. Voltaremos, e Arcádia se ajoelhará novamente diante dos eleitos. Eles voltarão, mas agora vocês sabem o poder que possuem. Arcádia pertence a vocês, ao povo, e sempre pertenceu. A praça ecoa com gritos de liberdade e esperança. A multidão ovaciona Eliam, agora fortalecida por sua mensagem, enquanto ele permanece sereno, consciente de que a verdadeira batalha pela alma de Arcádia está apenas começando. Capítulo 4 – Sacrifício. À medida que Eliam ganha mais força, os eleitos percebem que ele se tornou uma ameaça incontrolável. Determinados a acabar com sua influência, armam uma emboscada, capturando-o e levando-o a julgamento público. Eliam é acusado de traição, heresia e incitação à rebelião contra o governo legítimo de Arcádia. A praça central de Arcádia está tomada por uma multidão silenciosa, ansiosa. No centro, Eliam está acorrentado, cercado por soldados dos eleitos. À sua frente, um tribunal improvisado, com os líderes corruptos de Arcádia observando de cima com desdém. A atmosfera é tensa, parte do povo teme pelo pior, enquanto outros torcem pela libertação de Eliam. Eliam de Arcádia? Você está aqui para responder pelos crimes que cometeu contra o governo legítimo desta cidade. É acusado de traição, heresia e incitação à rebelião. Como se declara? Não sou culpado de nenhum desses crimes. O único crime que cometi foi dizer a verdade. Vocês têm medo da verdade, pois ela ameaça o poder corrupto que mantém a força. Você se auto-intitula Salvador, mas trouxe apenas caos e divisão para Arcádia. Diz falar em nome do povo, mas suas palavras envenenam a ordem, incentivando a desordem e a insubordinação. Nunca incitei a desordem. Apenas ensinei o povo a se libertar das correntes do medo e da opressão que vocês impuseram. O caos que vocês temem não vem de mim, mas de sua própria corrupção. Vocês afundaram Arcádia na escuridão para satisfazer seus interesses. Você fala como um profeta, Eliam, mas não passa de um agitador, um traidor que corrompe as mentes dos inocentes. Arcádia é governada com legitimidade e autoridade. Quem lhe deu o direito de contestar isso? O direito não vem de homens, mas da justiça. E vocês perderam qualquer noção de justiça há muito tempo. O povo de Arcádia não é escravo dos seus caprichos e sabem disso. É por isso que vocês me temem. Tememos? Não seja tolo, Eliam. Você é apenas um homem solitário. Seus seguidores logo perceberão que você é impotente diante do verdadeiro poder de Arcádia. Eles voltarão ao controle assim que sua rebelião se revelar inútil.
O poder de vocês é uma ilusão. Ele existe enquanto o povo acreditar no medo que vocês espalham. Mas as pessoas estão despertando. O medo está desaparecendo e com ele o controle de vocês. Veremos. O povo verá, Elian, que quem desafia os eleitos sempre paga o preço. Hoje você será julgado por seus crimes contra Arcádia. Sua verdade termina aqui. Elian está certo. Ele é a voz da justiça. Libertem Elian. Ele nos deu esperança. Silêncio. Vocês estão sendo enganados por um impostor. Elian não é o salvador que diz ser. Ele quer destruir Arcádia. Eu não quero destruir Arcádia. Quero reconstruí-la. Quero libertá-los do medo que os mantém presos, mas não posso fazer isso sozinho. Vocês precisam compreender que o poder sempre esteve nas mãos de vocês. Eles temem isso, e por isso me chamam de traidor. Basta, Elian. Você será julgado por traição, por tentar minar o governo que mantém Arcádia em ordem. As acusações são claras, e a punição por esses crimes é a morte. Podem me matar, mas não podem destruir a verdade. Podem tentar silenciar minha voz, mas o que plantei no coração do povo de Arcádia viverá para sempre. A liberdade está nascendo, e vocês não podem impedir isso. Belas palavras para alguém que não verá o amanhecer. Veremos se o povo ainda acredita em suas mentiras quando você não estiver mais por perto. Chega de opressão. Estamos com Elian. A multidão começa a se agitar, crescendo em apoio a Elian. Os eleitos trocam olhares preocupados, percebendo que mesmo que consigam eliminar Elian, a revolta já tomou conta do coração do povo. Levem-no. Não permitiremos que um simples agitador destrua tudo o que construímos. Podem me levar, mas lembrem-se disto. A luz sempre vencerá as trevas, e o amor sempre triunfará sobre o medo. Vocês governam pelo medo, mas o medo está desaparecendo. A multidão fica cada vez mais inquieta, murmurando apoio a Elian enquanto ele é levado. Mesmo sendo arrastado pelos guardas, seu olhar permanece sereno. Os eleitos preocupados percebem que, ainda que eliminem Elian, o espírito de revolta já foi aceso no coração do povo. Capítulo 5. A libertação. No momento em que Elian está prestes a enfrentar sua execução, algo surpreendente e transformador acontece. Sua coragem e determinação inspiram o povo de Arcádia a agir. O medo que antes paralisava os cidadãos começa a desaparecer, e um forte clamor por justiça ecoa pela multidão, quebrando as correntes da opressão. Aqueles que governavam a cidade de forma autoritária percebem que seu controle sobre Arcádia está enfraquecendo. O sistema corrupto que sustentava o poder começa a se desintegrar, e mesmo diante da ameaça de morte, Elian se torna o símbolo de renovação e esperança que Arcádia tanto necessitava. Elian está ajoelhado no centro da praça, cercado por guardas, sob o olhar atento dos governantes. Suas mãos estão atadas, enquanto o executor se prepara para cumprir sua tarefa. A multidão, que observa tudo em silêncio, está tomada por sentimentos de medo e incerteza. No alto, os líderes acompanham a cena com confiança, convencidos de que estão prestes a eliminar a ameaça que Elian representa. O ambiente é marcado por uma tensão palpável, refletindo a seriedade do momento. Hoje, o caos que este homem trouxe para Arcádia chegará ao fim. Sua falsa esperança morrerá com ele. Povo de Arcádia, testemunhem o destino de quem ousa desafiar a ordem legítima. A verdadeira esperança jamais morre. Ela vive em cada um de vocês. Mesmo que eu não esteja mais aqui, ela continuará crescendo até que Arcádia esteja livre do medo. Isso é uma injustiça. Elian não é o inimigo, são vocês. Que a justiça dos eleitos seja cumprida. No momento em que o executor está prestes a agir, algo surpreendente ocorre. A multidão, até então silenciosa, rompe o silêncio com um grito de protesto. O clamor por justiça e liberdade ecoa pela praça, crescendo até se transformar em um brado coletivo que toma conta da cidade. Elian nos mostrou a verdade. Não viveremos mais com medo. Libertem Elian. Basta de corrupção. A cidade é nossa.
A multidão avança com coragem, enquanto os guardas, antes firmes em suas posições, começam a hesitar. O executor surpreso recua, e o pedido por justiça se torna cada vez mais forte. A tensão do ambiente se transforma rapidamente em uma verdadeira manifestação popular. Contenham-nos. Detenham essa multidão antes que seja tarde demais. Isso não pode estar acontecendo. Eles estão se revoltando. Vocês são mais poderosos do que jamais imaginaram. Arcádia sempre pertenceu a vocês. Chega de medo! Nós somos Arcádia! Os guardas, percebendo que não conseguem mais conter o povo, começam a abandonar seus postos. Alguns até se juntam ao movimento, enquanto a agitação se espalha entre os governantes. O sistema que sustentava o poder deles começa a desmoronar diante da união e determinação do povo. Estamos perdendo o controle. O povo não nos teme mais. Vocês não são nada sem nós. Voltem aos seus lugares. Obedeçam. Vocês precisam de nós. Não precisamos mais de vocês. Eliam nos mostrou que podemos ser livres. Os líderes, tomados pelo medo, tentam fugir, mas a multidão avança, tomando a praça. O símbolo de um governo opressor está ruindo. Eliam, ainda preso, observa tudo com calma e compaixão. Vocês encontraram a força que sempre esteve em seus corações. Agora, Arcádia pode renascer. O povo se volta para Eliam, que se levanta com serenidade e esperança. Ele observa a transformação dos cidadãos, agora unidos e determinados a buscar a liberdade. Eliam percebe que seu sacrifício valeu a pena. Mesmo que sua jornada esteja chegando ao fim, sua mensagem e legado continuarão a inspirar todos. Obrigado, Eliam. Você nos libertou. Eu apenas mostrei o caminho. O resto foi feito por vocês. Arcádia é livre porque vocês acreditaram. Os gritos de liberdade e justiça ressoam pela cidade, enquanto os antigos governantes são afastados. A cidade finalmente pertence ao povo. Eliam viverá para sempre em nossos corações. Arcádia renasceu. A alegria e a determinação ecoam por toda Arcádia, enquanto o sistema corrupto que por tanto tempo dominava começa a desmoronar de vez. Mesmo após sua morte, Eliam se torna a luz que guiou o povo à liberdade. Agora a cidade pertence àqueles que acreditaram em um futuro melhor. Com a queda dos governantes corruptos, Arcádia começa a se reconstruir baseada nos ideais de Eliam: verdade, justiça, união e compaixão. Seu sacrifício não foi em vão, e sua mensagem permanece viva no coração de todos que acreditaram nele. Eliam se torna um símbolo de resistência contra a opressão, e Arcádia renasce, uma cidade onde o bem triunfa sobre o caos, graças àquele que mudou o destino de seu povo com a força da verdade.